seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos. O texto já foi lido aqui. Irmã Valéria entendeu. É o texto que nos é proposto para nós falarmos um pouco sobre sinais e maravilhas na igreja. Amém, irmãos? Amém. Qual é o tema? Sinais e maravilhas na igreja. Não. Vamos todos juntos? Sinais e maravilhas na igreja. Amém? Amém. Pronto, os irmãos devem ter guardado. Então é um texto, como eu disse, que nos é proposto para nós falarmos um pouco a respeito de sinais e maravilhas, entender um pouco o porquê de sinais e maravilhas na igreja, né? O que eu vou falar aqui é subordinado ao texto que nós vamos ler, Atos 3, do 1 em diante. Vamos ler até o versículo 11, mas também queria dizer aos irmãos que o que eu vou falar aqui não é regra geral. Como assim regra geral? Porque Deus é Deus, irmão. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na maneira que Ele quer. Ele é Deus e Ele não precisa explicar e nem dar satisfação a nada ninguém. Então o que eu vou falar é a respeito dos sinais e maravilhas da igreja. Porque olhando para esse texto que nós vamos já ler, já é a terceira vez que eu falo, a gente consegue ver motivo pelo qual ocorreram sinais e maravilhas. Eu queria ministrar isso que Deus ministrou no meu coração, no coração dos irmãos, para os irmãos entenderem. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. O galardão já está ganho. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, a vida do nosso pastor. Quero pedir aos irmãos que nós possamos estar orando pelo nosso pastor, que ele mandou uma mensagem lá no grupo, nos comunicando que saindo do trabalho caiu lá uma caixa de ferramentas sobre ele, e ele está um pouco ali com dores. E como nós vamos falar de sinais e maravilhas, eu creio em milagres. Eu creio que enquanto nós aprendemos aqui a palavra de Deus, Deus pode ministrar algo na vida do nosso pastor que está em casa. Amém? Eu disse isso aqui no domingo e volto a repetir. Ninguém aqui crê mais em milagre e maravilha do que eu. Talvez possa crer tanto quanto eu, mas mais do que eu não. Porque eu creio em milagre e eu entendo que eu sou um milagre, porque não era para mim estar aqui. Cristo me comprou. Antes de eu escolher Ele me escolheu. Isso já é um milagre na nossa vida. Isso já é um sinal de maravilha de Deus na nossa vida. Vamos ler o texto para nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão,
direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Até o 10, somente. Até o 11, até o 10. Amém, irmãos? Já foi lido, como eu disse, mas vamos meditar um pouquinho nesse texto e também no contexto, porque a gente não pode falar desse texto sem nós entendermos o contexto. No capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo. Também no capítulo 2, que é os versículos que nós usamos aqui, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é o início da igreja, é onde a igreja estava começando a ser instituída. Pedro, cheio do Espírito, em Atos, prega e quase 3.000 almas se convertem, né? Então, é o início da igreja. Nós temos esse milagre que é um sinal e maravilha da parte de Deus. Para nós entendermos isso, é preciso nós voltarmos um pouquinho bom para trás. Vamos lá em Marcos 16, versículo 17 e 18. Os irmãos que têm Bíblia, abre a Bíblia aí, irmão, porque o telão está deixando mais preguiçoso e a gente não está sabendo o livro da Bíblia mais, porque daí está no telão, a gente não procura, né, presbítero? Marcos 16, louvado seja Deus. É só para nós entendermos o que é sinais e maravilhas na igreja. Bendito seja Deus. 17 e 18. Palavras de Jesus Cristo. E estes sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão aos que creem. Por que não os que creem? Porque daí seria um grupo seleto, irmã Eliana. E Jesus não tem grupo seleto, é aos. Se eu digo os prefeitos, os presidentes de câmara, é um grupo seleto. Agora, aos é você querer crer. Porque nem todos creem, irmãos, em sinais e maravilhas. E isso não faz ele pior ou melhor do que nós. Não. Eu creio. Se o irmão A, o irmão B não crê, amém. Não tem problema. Ele só vai deixar de viver aquilo que Deus quer que ele viva por não crer. Amém? Amém. Então é só para nós entendermos que essa diretriz de sinais e maravilhas foi ministrada a nós por Jesus Cristo. Se fosse eu falando, meus irmãos, os irmãos podiam pegar e se levantar e falar: vou embora, porque esse evangelista está ficando doido. Mas não sou eu falando, Jesus que nos falou: olha, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então o segredo de viver isso é crer. Se não crer, não vive. É simples assim.
A palavra de Deus não tem por que a gente inventar muito, é isso. Se crê, vive. É conforme você crê que você vai viver. Se a pessoa não crê, ela não vive sinais e maravilhas. Se ela não crê que falará novas línguas no nome de Jesus, ela nunca será batizada no Espírito Santo de Deus. Agora, se ela crê, vai chegar o momento dela. Amém? Se a pessoa não crê que no nome de Jesus ele pode impor as mãos e os demônios sairão pelo poder e autoridade do nome de Jesus, ele não vai viver isso. Mas se crer, ele vai viver. Glória a Deus. Os irmãos estão conseguindo entender até aqui? Então vamos voltar para o texto que vai ficar mais fácil ainda. Eu ouvi um testemunho uma vez de um jovem que trabalhava na roça, no mato. O irmão Paulo entende, ele já está quase brasileiro. E todos os dias a mãe dele levava o almoço dele. E um dia a mãe dele, revoltada porque ele tinha aceitado Jesus, colocou chumbinho, veneno de rato na comida e levou para ele. Demoniada, possessa. A mãe era macumbeira, aqui em Portugal se diz bruxa. Possessa de demônios, falou: vou levar. Chegou lá e pegou a marmitinha dele. Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Que o Senhor possa abençoá-la em nome de Jesus. E comeu tudo. Aí foi que nem Paulo na ilha de Malta. A mãe ficou esperando e olhando, vai inchar e morrer agora. Aí ele se deitou debaixo do pé de café, deu aquela madornazinha, dormiu a sexta, meu Paulo. Aí ele levantou e falou assim: ô mãe, não tem mais dessa comida não, a senhora não trouxe mais não, porque estava tão boa, eu não sei qual foi o tempero que a senhora usou hoje. Mas foi a melhor comida que eu comi aqui. Se comer alguma coisa mortífera, meu irmão, foi consagrada a Jesus, quebrou tudo. Amém? Então, como eu disse, irmãos, para nós entendermos um pouco sobre sinais e maravilhas, isso partiu de Jesus para nós. E é conforme a gente crê no que a gente vive. E tem muita gente dizendo, por vezes, até dentro da igreja: por que nós não vemos mais isso? Por que nós não vemos mais aquilo? Porque de certa forma as pessoas estão deixando de acreditar naquilo que Jesus disse. Estão deixando de confiar naquilo que Jesus deixou. E perceba que Pedro e João, depois de ser revestidos do poder em Atos 2, cheios do Espírito Santo, revestimento espiritual, pregam a palavra, 3.000 almas se convertem. Aí nós temos o nosso texto anual que nós lemos, Atos 2, do 41 ao 44, é isso? Estou certo ou estou errado? 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverança na palavra que Jesus proferiu. Na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, evangelista? É a doutrina de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Tem que ter tudo isso, irmão. Aí entra outro ponto, porque muitas das vezes a gente está dizendo que a gente já não vê mais tanto assim sinal e maravilha da igreja. Mas por que será? Será que nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos? Será que nós estamos em comunhão, no partir do pão, nas orações? Será que há temor nas nossas vidas? Para daí nós ver os sinais e maravilhas pelos apóstolos. Louvado seja Deus. Então Pedro e João sobem a hora nona. Isso é 3 horas da tarde, 15 horas. A hora nona é 3 horas da tarde. O sol, para o judeu, o sol nasce às 6
e conta-se as horas. A hora nona vai dar 3 horas da tarde. Esse horário eles estão subindo para o templo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E lá está um coxo, como nos diz a palavra, que está ali desde o ventre da sua mãe, que ele não anda, irmão. E todos os dias ele era colocado ali à porta do templo Formosa. A porta era formosa, mas não dava a ele o que ele precisava. A porta era bonita, irmão Valério, mas não dava a ele o que ele precisava. E esses dois homens, com esse revestimento de poder, quando chega perante ele, ele pede a esmola e ele diz: olha, a gente não tem prata e nem ouro, porque tem coisa, irmão, que nem a prata e nem o ouro resolve. Pedro e João, Pedro é que toma a palavra, mas ambos estão dizendo: olha, a prata e o ouro não vai resolver o teu problema. O que eles estão dizendo? Olha, eu te dou a prata e o ouro hoje, amanhã você está aqui de novo pedindo a mesma prata e o mesmo ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pega o homem pela mão direita e diz assim: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É preciso nós entendermos, irmãos, que só tem sinal de maravilha e maravilhas por causa da palavra. Como que João apresenta Jesus? No princípio era o verbo, palavra. E João usa o verbo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então, só se tem esse milagre no nome de Jesus. Mas também nos é preciso nós entendermos que esse milagre, que esses sinais e maravilhas seguem os que creem. Ele usa aqueles que foram revestidos de poder. E a gente vê isso na Bíblia, porque os rapazinhos vê Paulo expulsando demônios e olha e fala: olha que legal, vou fazer também. Aí toca um camarada endemoniado e chega nele e diz assim: em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. Mas não recebeu a autoridade de Jesus, não recebeu o revestimento. O demônio bate nos dois, deixa os dois nus e solta ele pelo meio da rua. Olha o que os demônios falam: olha, Paulo, a gente conhece Paulo, Jesus, a gente conhece Jesus, agora vocês quem são? Louvado seja Deus. E no livro de Atos nós vemos pelo menos 7 milagres. Estou falando de milagres, mas nós estamos falando de sinais e maravilhas, e o milagre se enquadra nisso. A cura do coxo, que nós acabamos de ler, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, Pedro livre da prisão, Paulo e Elimas, o encantador, a cura de uma jovem e Paulo na ilha de Malta. Pelo menos 7. Há mais, mas nós vemos pelo menos 7. Agora vamos entender os motivos. Qual era o objetivo de Deus em curar esse coxo? Porque a palavra de Deus nos mostra que, e é bem claro em dizer que ele era coxo desde o ventre. E se nós lermos, eu vou entrar um pouquinho aqui depois no capítulo 4, se o horário me permitir, nós vamos ver que ele tinha mais de 40 anos. Lá no capítulo 4 vai dizer que ele já tinha mais de 40 anos. Então, qual é o objetivo
que Deus curou esse rapaz, esse moço? Os irmãos já se fizeram essa pergunta? Por que, Senhor? Só porque sim? E tem um objetivo, irmãos. O primeiro objetivo da saúde é o necessitado. Segundo objetivo, o nome do Senhor ser glorificado. Porque nós lemos, ele entrou no templo louvando e glorificando a Deus, ao ponto de todos que estavam no templo olhar e dizer: mas não é aquele que fica ali na porta pedindo esmola todos os dias há mais de 40 anos? Então, o primeiro objetivo é glorificar a Deus. O primeiro objetivo do milagre, do sinal, da maravilha é que o nome do Senhor seja glorificado entre o seu povo. E me atrevo a dizer, podemos colocá-lo como objetivo principal. Amém? Segundo, louvado seja Deus, é expandir o reino de Deus. Isso é como eu disse, não é regra geral, mas é o que o texto me mostra, e o contexto. Por isso que eu disse que eu vou entrar no capítulo 4, porque não tem como a gente falar do 3 e não falar do 4, e nem do 2, e nem do 1. Glória a Deus. Então o segundo é a expansão do reino. O milagre, os sinais e maravilhas abre-nos a porta para anunciar o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Está lá no texto, onde é que está isso, evangelista? Verso 12, capítulo 12, né? Verso 12 a 16, perdão. Olha o que Pedro vai dizer. Aqueles homens vendo tudo, e Pedro, quando viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e justo, e pedisse que se vos dessem um homem homicida. E matastes, 15, o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, para a perfeita saúde. É como eu disse, primeiro objetivo, saúde daquele necessitado. Segundo, glorificar a Deus. E terceiro, nós vemos que Pedro dá um sermão ao povo. E Pedro viu isso, disse ao povo. Pedro prega que o povo negou Jesus, crucificou Jesus, pediu Barrabás e mataram Jesus. Pedro prega a palavra. Foi esse Jesus que vocês crucificaram, negaram, mataram, que curou este homem. Não foi nós. Pedro diz: não foi pela nossa virtude ou santidade que a gente fez isso, não. Louvado seja Deus.
E aqui eu aprendo mais uma coisa, irmãos, que o sinal de maravilha não é para glorificar quem Deus usa. O sinal e maravilha, louvado seja Deus, não é para criar um espetáculo aonde a gente coloca na frente da igreja quinta do milagre, terça do milagre, sexta do milagre, sábado do milagre, domingo do milagre. Não. Milagre de Deus não é para se tornar espetáculo, porque Ele não vai fazer todo dia, e Ele também não vai fazer com todo mundo. Que isso, pregador? Que heresia é essa? É não. Paulo orou por 3 vezes: Senhor, tira o espinho da minha carne, eu preciso de um sinal de maravilha, eu preciso de um milagre. E Jesus brada e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica com o espinho na carne, Paulo, mas tenha a certeza e a convicção que a graça te alcançou, e esse espinho na carne não vai te impedir de ver a minha glória. Então Jesus não vai curar todo mundo, irmãos. E nós precisamos entender isso. E Ele também não vai curar toda hora. Tem muitas pessoas frustradas no mundo evangélico. Por quê? Porque está em busca disso. Quinta do milagre, terça do milagre, domingo do milagre, milagre. Então que nem os 9 leprosos. Só quer Jesus por causa do milagre. Mas teve um dos 10 que Ele curou, voltou e disse assim: eu quero andar com você, eu preciso andar com o Senhor, porque eu não era merecedor, estava apartado da sociedade, mas o que o Senhor fez na minha vida, a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. E tem muita gente que quer Jesus só pela bênção, mas não quer o dono da bênção. Por isso que Ele não vai curar todo mundo. Tem gente que vai para o céu, não vai chegar lá enfermo, porque lá o corpo se transforma em corpo glorioso. Acabou tudo as enfermidades. Mas vai partir para a glória com alguma coisa, com espinhos na cara. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então isso não é para se tornar um espetáculo, um show. E também não é para atrair a glória para quem ministra o milagre. Perceba no texto, Pedro diz assim: olha, rapaz, não foi por virtude nossa, a glória não é minha, não foi por santidade minha, porque a glória não é minha, foi Jesus que vocês negaram, crucificaram, foi Ele que fez esse milagre na vida deste homem. Por isso que o primeiro objetivo é glorificar a Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, anunciar o Evangelho. Um dos objetivos é anunciar o Evangelho. Por que anunciar o Evangelho? Os irmãos lembram que eu disse que Pedro chegou com a palavra que gerou o milagre. Jesus, o Verbo. E o milagre gera ou cria, irmã Valéria, uma ponte com a palavra. Perceba que começa com a palavra e finda com a palavra, né, presidente? Porque Pedro toma a palavra e começa a falar da palavra. Oh, glória! Gera uma ponte, irmãos. Eu quero explicar isso de maneira bem simples, que eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, dá uma maneira simples de explicar isso. Aí uma moça vai saber do que eu estou falando, porque ela é do meu estado, nós estamos lá de Rondônia, irmãos? Onde fala porta, porteira e portão, né? No meu estado, há alguns anos atrás, foi construída uma ponte que dá acesso ao estado do Acre, no Rio Madeira. E antes de ser construída essa ponte, as coisas que adentravam para o estado do Acre era via balsa. Então se tem uma dificuldade.
Porque os caminhões chegavam, ou até pessoas transitando chegavam, talvez a balsa estava do outro lado, tinha que esperar a balsa vir. Era aquele transtorno. Do mesmo jeito é o milagre. Talvez há um certo bloqueio, uma certa dificuldade de se falar a palavra. Aí Deus vem e faz um milagre, porque daí cria uma ponte, o acesso fica melhor, tem uma maneira melhor. Louvado seja Deus. Para se chegar aos corações das pessoas. Então, louvado seja Deus. O milagre é para isso, irmãos. Diante do texto, como eu disse, volto a dizer, eu quero ser bem enfático nisso, porque a gente vê hoje em dia o diabo tem, de certa forma, cegado o entendimento das pessoas, roubado o entendimento das pessoas, que a gente ministra uma palavra e depois a pessoa sai dizendo: não, irmão, não creio em milagre, não é isso. Mas aqui tem um intuito de Deus em curar este homem. Não foi só uma obra do acaso. Deus criou este homem para Pedro e João chegar perante todos e dizer assim: é Jesus, aleluia, é Jesus, é Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. E a mensagem não é boa não, viu? Não é mensagenzinha que agradou o coração do povo, não, irmão. Não foi mensagem coach, não, irmã Eliana. Que você é o povo fraco de Deus. Não, que Deus por você, minha irmã e meu irmão, Deus por você faz qualquer coisa. Foi não. Vai lá no verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A mensagem é de arrependimento. Louvado seja Deus. A mensagem de Pedro é de arrependimento. Vocês viram o que Jesus pode fazer? Se arrependa dos seus pecados, é o que Pedro está dizendo. Para que, Pedro? Para chegar, arrepende, mas também se converte. Para que, Pedro? Para chegar tempos de refrigério. Ah, Jesus, de paz, de refrigério, de gozo pela presença do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Então essa mensagem convida, e por que não dizer nós também, ao arrependimento. Primeiro, dar saúde ao necessitado. Segundo, glorificar a Deus. Terceiro, dar acesso à palavra. Diante do texto e do contexto que nós lemos, o intuito de Deus de curar aquele homem foi para que Pedro pudesse pregar. Quem é que se lembra de Paulo ensinando, dando um sermão, e o último rapazinho chamado Eutico estava na janela, olhando para fora, caiu, aí uns desceram, que era no terceiro andar, chegou perto dele e falou assim: morreu. Aí Paulo falou: peraí que eu vou ir. Aí Paulo chegou lá pertinho do moço e falou: morreu não, o espírito ainda está nele. Pegou o moço e levantou e falou: vamos para cima que eu tenho que terminar de pregar a palavra. Vamos lá para vocês ouvir a palavra. Talvez vocês estavam sonolentos que nem ele, mas Deus permitiu ele cair para vocês verem o que Deus faz.
como eu disse no início, a gente vive aquilo que a gente crê, irmãos. Quem é que não se lembra de Jesus quando chega perante Marta e Maria? Primeiro Marta, perdão. Marta chega. Oh Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: fica tranquila, Marta. Estou parafraseando para os irmãos entenderem. Fica tranquila, Marta, eu cheguei, ele vai viver. Eu vou ressuscitar ele. Aí Marta: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia. Aí Jesus: Marta, você não entendeu ainda, minha filha. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Você ainda não entendeu, Marta, não é naquele dia, eu vou fazer agora. Aí Marta olha para Jesus: não, senão mas vai cheirar mal. Jesus está olhando e dizendo: Marta, não me interessa se cheira mal, me apraz fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria pular lá para o capítulo 4. Louvado seja Deus. Para nós entendermos um pouquinho disso tudo aqui. Depois desse alvoroço todo, da pregação, né? A Bíblia diz no início do capítulo 4: estando eles falando ao povo, isso aqui é lindo demais, né? Sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos. Em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha o que eles fizeram: e lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. O que começou 3 horas da tarde de manhã foi terminar de noite. Já era tarde, diz a Bíblia, não sou eu. Olha, vamos prender os meninos, vamos fazer o julgamento amanhã, porque esse horário já não dá. Já é 9. O sol já está se pondo, já é tarde. E continua. Olha o que gerou. Olha o alvoroço que esse milagre fez. Muitos, porém, os que ouviram a palavra, oh glória a Deus, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Então a palavra gera milagre, que gera palavra e gera conversão, e gera arrependimento, e gera conserto. Louvado seja Deus. E eu prometo para os irmãos que eu encerro no horário. Escute, verso 6, do capítulo 4. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntavam. Isso foi no outro dia, né, irmão? Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Vamos ler? 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de que todo o povo de Israel, que eu, no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a qual quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está. Em nome desse é que este está são diante de vós. Os irmãos perceberam o negócio aqui, que Pedro não mudou a mensagem? E tem um segredo aqui, irmão. E a gente que vem do Brasil, a gente vê muito isso. Tem gente, quando ele prega numa igrejinha pequena, ele bate de
de mão aberta do povo. Pá, pá, pá. Se arrepende e não sei o quê. Mas quando prega num grande congresso, aonde estão os pastorzão grandes, os sacerdotes, aí ele muda o rolo, a mensagem de bênção, de prosperidade. Não, Pedro não. Pedro falou assim: a mensagem é essa aqui que Jesus me deu. Aleluia. Eu não vou mudar a mensagem para agradar homens. Eu sirvo a Deus e agrado a Deus. Eu não procuro agradar homens. Se vocês quiserem, a mensagem é essa aqui. Aí falou para o sacerdote: olha, vocês crucificaram ele. A mesma coisa que ele falou para o povo. Aí os magistrados se reúnem e falam assim: olha, ele não tem nada, não tem causa para a gente prender esses dois rapazes. Mas ele ficou preso uma noite. A gente quer ser usado por Deus, né, irmãos? Mas a gente está preparado para enfrentar as prisões. Pedro ficou preso aqui. Pedro foi preso posteriormente, já líder da igreja, onde o povo se reúne na casa da irmã Maria e intercede por ele. Paulo foi para a prisão juntamente com Silas, porque expulsou um demônio de uma mulher adivinha. Se fosse só preso, glória a Deus e aleluia, mas ainda levou uma surra, apanhou de vara, as costas ardendo, as mãos doendo, os pés doendo. Mas eu creio, vou parafrasear para os irmãos entender. Eu acho que um olhou para o outro e falou assim: está doendo tudo, não tá, mas a boca ainda está boa, não tá. Então você olha daí e eu canto daqui e vamos esperar em Deus, porque nós servimos a Deus. E veio o sinal de maravilha, irmão Paulo. E como eu disse, o milagre é uma ponte com a palavra. O cárcere abalou, toda a estrutura do cárcere abalou, as portas se abriram. Aí o carcereiro responsável pelos presos, julgando que eles tinham fugido, toma a espada para se matar. E Paulo brada: ei homem, não faça tal coisa. Está todos aqui, olha, meu irmão, o milagre abriu a porta mais uma vez para a palavra ser ministrada. Aí o homem olha e diz: o que precisa eu fazer para eu ter Jesus? É só você crer, tu e a tua casa será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse texto todo aqui que nós vemos isso, pelo menos eu vejo isso, porque o Espírito Santo talvez pode ministrar outra coisa no coração do presbítero Paulo ou do presbítero Tom. O intuito de Deus no milagre foi isso: o nome de Jesus ser anunciado. Aleluia. O intuito de Deus no milagre foi isso, irmãos. O milagre desse coxo foi o nome de Jesus ser anunciado, e isso também é nos nossos dias de hoje. O intuito de Deus, quando Ele opera o sinal de maravilha, opera o milagre, é o nome de Jesus ser anunciado. Não é para que os irmãos olhem para mim e digam: eu vou lá na casa do irmão Henrique, estou me usando como exemplo, porque quando ele ora, eu não sei, ele tem um negócio diferente, o céu se abre e Deus cura. Não, irmão, eu sou curandeiro. O mesmo acesso, irmão, que o presbítero Antônio tem, eu tenho, o presbítero Paulo tem, a irmã Valéria tem, a irmã Daiane tem. O véu se rasgou, irmão. Todos nós temos livre acesso. E eu encerro. Queria deixar esse testemunho que Deus trouxe ao meu coração agora. O meu sogro, uma certa feita, se encontrava em uma situação adversa, e ele, montado no lombo do seu cavalo, 2 quilômetros para dentro do seu sítio, e diante de uma situação adversa, ele disse assim: eu vou lá na casa do presbítero Sebastião Gino para ele vir aqui orar.
Ele está errado? Não, ele cumpriu a Bíblia. Se você está enfermo, chama o presbítero, ele ora. É bíblico. Aí diz ele que virou o cavalo para ir por sentido rumo da casa, para ir na casa do presbítero Sebastião Gil. O Espírito Santo bradou no coração dele e falou assim: você vai aonde? A mesma autoridade que eu dei com o presbítero Sebastião Gil, eu dei para você também, ora que eu faço. Aleluia. Ele estendeu a mão e orou e voltou para casa. No outro dia ele foi lá, aquela situação. Parecia que nada. Aleluia. Amém, irmãos? Olha, eu vou orar, né? Oh, glória a Deus. Então, entenda isso. Como eu disse no início, não é regra geral, mas entenda isso. Um milagre na sua vida, uma manifestação de poder na sua vida, um sinal de maravilha na sua vida, é a ponte para ser anunciado o nome de Jesus. O testemunho que você conta edifica o outro irmão, é a ponte para anunciar o nome de Jesus. O testemunho que você conta para o ímpio é a ponte para anunciar o nome de Jesus. Olha, eu vivi acamado, estou usando o exemplo. Eu tinha um cancro e ele me curou. Ele pode te curar também. Mas como que ele pode me curar, meu irmão e minha irmã? É só você crer. É só você crer. É só você crer. É só você crer. Porque Jesus disse: os sinais seguirão aos que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Agradeço em nome de Jesus.